Eu quero agradecer em primeiro lugar, ao Luiz Nassif pelo convite. Segunda vez que temos a oportunidade de debater o esporte. Eu tive no seu programa de televisão, na TV Brasil. Quero fazer uma saudação especial ao presidente da Confederação Brasileira de Esportes do Gelo, Eric Malezon, que está aqui presente, que foi o único presidente que teve a coragem de manifestar-se com essa desfaçatez que é a gestão temerária de Carlos Arthur Nussmann à frente do Comitê Olímpico Brasileiro. E quero saudar todos os senhores. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou uma pessoa que vem do esporte. Fui atleta pelo Esporte Clube Pinheiros, onde comecei como militante, na realidade experiência, fui galgando os postos, ganhando algumas provas pelo Esporte Clube Pinheiros, e hoje sou sócio do clube, embora meus dois filhos, que estão na esgrima, compitam pelo Paulistano, o clube do qual também sou sócio, sendo que um deles já é campeão sul-americano aos 10 anos de idade. Eu venho de uma família de atletas, meu bisavô foi campeão sul-americano de esgrima, meu avô, com toda a modéstia, é o maior nome do esporte brasileiro de todos os tempos, sem dúvida, é o primeiro atleta da América do Sul a ser finalista olímpico em provas de atletismo, e foi quem de fato criou a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, Major Silvio de Magalhães Padilha, na época chamado DEF, e que criou todas as bases do esporte em São Paulo, que precedeu a União, e depois no Brasil. Quando ele criou a Secretaria, em 1939, não havia absolutamente nada regulamentado em termos de esporte no Brasil. A educação física não existia, o professor de educação física não tinha a sua profissão regulamentada, não existiam competições, e a partir daí vieram jogos abertos, jogos mais tarde regionais, troféu Bandeirantes, troféu o Intercolonial, a Olimpíada dos Imigrantes, uma série de coisas, e a construção sem superfaturamento das entidades complexos esportivos que existem até hoje, que é a Babi Barioni, o Ibirapuera e outros pelo interior do estado. A partir daí, o que foi feito foi apenas um prolongamento disso. O que a senhora comentou sobre a secretaria, aí já entrando no meu tema, é a seguinte, é que, infelizmente, hoje em dia, os órgãos de esporte eles são efetivamente terceirizados pelos governos. Eles entregam a pasta para um partido político em troca de voto na Assembleia, o que significa que, ou no Congresso Nacional, o que significa que o esporte não é efetivamente no Brasil uma questão de Estado, não é uma política de Estado, não é prioridade no Brasil. Nós efetivamente não temos uma política pública de esporte no Brasil. E a maior prova disso tudo é que a mesma gente, sem nenhuma conotação partidária, porque as minhas críticas aí vêm desde a criação do Ministério do Esporte, mas estando a mesma gente no poder há uns 10, 12 anos, eles descobriram que precisam fazer um plano emergencial de medalhas para os Jogos Olímpicos de 2016. Ora, não é a mesma turma que está aí desde não sei quando e agora vem fazer um plano emergencial que não vai resultar em absolutamente nada. Essa gente não entende rigorosamente nada de esporte. Mais uma vez o nosso ministério foi terceirizado, sem falar aquele pessoal que veio antes, que criou bingo, um monte de porcaria que só serviu para macular a imagem do esporte no Brasil, aliando ao jogo, à jogatina, uma série de coisas como se isso fosse a grande solução. Os estudos nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa mostram que quando você já tem uma base para o esporte, para você criar uma geração de medalhistas, você leva em média 3 ciclos olímpicos. Agora essa turma quer fazer um plano emergencial de medalha para daqui a 4 anos o Brasil passar a ser uma potência olímpica, que, concordando com o chefe de gabinete, acho uma bobagem. Antes de nós sermos uma potência olímpica, nós temos que ser uma potência em habitação, em educação, em saúde, em segurança pública e numa série de coisas, e o esporte virá como consequência disso. Antes de sermos uma potência olímpica,
nós temos que ser um esporte de gente praticando esporte, de gente que consiga, na escola, ter acesso à prática esportiva, coisa que, exceção de São Paulo, que é uma espécie de, com todos os problemas que tem, exceção no resto do país, ninguém tem acesso ao esporte. Se vocês viajam pelo interior do Brasil, vocês verificam que o Estado, na questão do esporte, inexiste. A criança não tem acesso ao esporte. Os números dizem mais ou menos que o Brasil inteiro tem aproximadamente 12% de escolas públicas com praça de esportes, num país em que vai ser sede de Copa do Mundo e sede de Olimpíada. Isso é vergonhoso. Enquanto isso, as pessoas, em vez de se preocuparem em fazer um esporte para todos, fazem um plano emergencial de medalhas. Quer dizer, aí você vê a discrepância das coisas e da ideologia que permeia o esporte no Brasil. Mesmo assim, grande parte desses 12% das escolas públicas não são praças de esporte, são espaços como esse, onde não tem nada construído, onde um professor de educação física desestimulado, mal remunerado, junta uma série de pessoas para fazer algum tipo de atividade física dentro do possível, o que é uma verdadeira propaganda contra a ginástica. Por quê? Porque o aluno que tem o primeiro contato com a educação física num espaço como esse, com às vezes uma bola de borracha, fazendo uma atividade física que não é coisa nenhuma, tem uma impressão negativa da ginástica. Pensa que a educação física é aquilo, pensa que a ginástica é aquilo, e na medida que cresce se afasta e diz, ora, isso é educação física. Eu não quero comparar ainda o nosso país com aquilo que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, onde o esporte é calcado na escola e depois na universidade, onde o aluno desde cedo tem contato absoluto com o esporte e pode escolher aquele esporte que vai vir a fazer mais tarde, ou se não quiser praticar um esporte competitivo, ele tem o gosto pela prática da educação física, e aí vem aquela clássica equação de que cada dólar investido no esporte você economiza 3 na saúde. E o Brasil não tem essa equação. Os órgãos de esporte no Brasil, e aí inclui o Ministério do Esporte, o Comitê Olímpico Brasileiro, confederações e federações, não têm o seu papel definido na estrutura brasileira do esporte. Eles ainda batem cabeça. Não há uma união. E aí eu diria que no momento em que o esporte saiu do Ministério da Educação e criou a sua própria estrutura, muita gente na educação, infelizmente, deu graças a Deus, porque se livrou de uma coisa que era um fardo lá dentro. Nós nunca vamos avançar com o esporte se nós não associarmos o Ministério do Esporte com uma política clara, pública, de massificação do esporte, porque só a partir da massificação é que nós vamos tirar a qualidade. Junto com o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação e, diria mais, junto com o Ministério das Cidades, porque nós temos possibilidade de fazer deslocamentos de alunos de cidades que não têm praça de esporte para outras próximas. Aí eu acho que é o Ministério das Cidades que tomaria conta disso, de transporte em ônibus cedidos. Hoje em dia nós temos muito dinheiro no esporte, mas no esporte de alto rendimento, o que é um erro, como a senhora falou. O esporte de alto rendimento no Brasil tem dinheiro como nunca teve antes. Um grande erro concentrado na mão de um órgão só, de uma pessoa só, que não tem interesse nenhum no esporte de base, no esporte universitário, no esporte para a terceira idade e para o esporte para a população em geral. Eu vou dar aqui alguns números que são assustadores. O ciclo olímpico que nós vivenciamos, que acabou em Londres agora, teve mais de 2 bilhões de reais de investimento público no esporte federal. Nós tivemos 550 milhões da Lei Piva, 520 milhões de empresas estatais, o Ministério do Esporte 644 milhões e renúncia fiscal 433 milhões.
Isso é muito dinheiro. Nós tínhamos aquela promessa de que me deem 4 anos ou 8 anos que eu transformo o Brasil numa potência olímpica, o que era de uma bobagem incrível, mas ainda assim, levando em conta essa promessa, vão-se aí quase 20 anos e o Brasil continua patinando no cenário internacional em termos de resultados esportivos. Ora, com 2 bilhões de reais, nós conseguimos 2 medalhas a mais. Eu não concordo com o chefe de gabinete, medalha não é importante para mim. Mas já que esse dinheiro foi para o alto rendimento, nós temos que cobrar essa gente. Nós temos que dizer o que vocês fizeram com esse dinheiro. 2 medalhas a mais. Existe um consultor contratado pelo Comitê Olímpico Brasileiro nos Estados Unidos, como se aqui no Brasil nós não tivéssemos gente competente para fazer isso, o qual eles não dizem quanto ele ganha, que disse que para se medir o resultado de um país em Jogos Olímpicos, você tem que, em primeiro lugar, verificar o número de finais. Ora, o Brasil com 2 bilhões de reais diminuiu de 39 para 25 finais em Londres, ou seja, houve uma regressão. Em segundo lugar, ele disse que um país nunca poderá ser um país olimpicamente forte ou esportivamente forte se você não tem estatutos com governança corporativa e regras de transparência e alternância no poder. Eu tenho a impressão que esse consultor pago pelo Comitê Olímpico Brasileiro deverá perder o seu emprego, porque as 2 coisas que ele mencionou foi justamente aquilo que não é seguido pelo nosso órgão olímpico brasileiro. Gestão do esporte, eu quero me referir aqui ao macro, a políticas públicas do esporte. Eu vou dar alguns exemplos do que é a gestão negativa pública do esporte no Brasil. Em seguida, eu vou dar algumas sugestões muito práticas de massificação do esporte, que não custam dinheiro, que é só querer fazer, que pode fazer a qualquer momento, sem grandes orçamentos, sem grandes projetos, sem grandes verbas. Em primeiro lugar, eu quero citar justamente algo que eu já falei, que são a falta de transparência nos órgãos diretivos do esporte brasileiro. Nós vamos ter na semana que vem eleição na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, por exemplo. O grande mote do Dr. Guaraci, quando assumiu essa confederação há quase 30 anos atrás, é que o Rubem Dinar estava há muito tempo, estava talvez há 12 anos, e que ele vinha para renovar e está aí há 30. Você tenta ser candidato ao presidente da Confederação de Natação e alguém tenta descobrir aqui se acha em algum lugar como é que se faz a eleição lá. O estatuto não diz nada. Patrocínio dos Correios. Eu estou citando a natação porque a natação é o esporte da semana que vem, a eleição. Patrocínio dos Correios. Parece que o patrocínio foi renovado em 62 milhões. É isso? 62 milhões é isso? Nós queremos ver esse contrato. Acontece que as confederações são tão espúrias, são tão disformes, são tão anacrônicas, são tão corruptas, que ninguém mostra os contratos públicos sob uma cláusula, no meu ponto de vista, inconstitucional, de sigilo. Com dinheiro público não há sigilo. Nós queremos ver isso. O José Cruz vai publicar essa semana, vocês acompanhem isso no blog dele, uma entrevista muito interessante com o presidente do Fluminense. A Confederação de Natação diz que apoia os clubes, pois o presidente do Fluminense diz que nunca recebeu 1 centavo por desportos aquáticos do clube dele. Então, para onde vai esse dinheiro? Então, segundo ponto, prestação de contas defasada ou inexistente por parte do Comitê Olímpico Brasileiro e por parte das confederações. Eu citei aqui já o patrocínio das empresas estatais junto às confederações. Nenhuma delas divulga. Perguntem ao atletismo, ainda bem que agora o presidente Gessa de Mello deixou a presidência por uma pessoa que eu reputo muito correta, que tem uma visão diferente
do atletismo, que quer levar o atletismo para a escola, tem um projeto nacional para isso, e junto com a Secretaria de São Paulo, tem feito alguma coisa, que é o Toninho, ele vai assumir, então, ter novas esperanças, mas até então, o Gesta de Mello nunca divulgou quanto ele ganha da Caixa Econômica Federal. O que se diz é de orelhada. Assim, nós achamos que é isso. E ao que consta, numa matéria do Sport TV, o que existe é uma dívida brutal, tributária, da Confederação Brasileira de Atletismo, junto a órgãos governamentais. Ele foi perguntado a respeito da performance dele como presidente. E aí eles vêm com aquela história idiota, dizendo, não, mas até a minha gestão nós tínhamos 5 medalhas, hoje em dia nós temos 10. E quanto tinha de dinheiro? A senhora foi amadora, a senhora sabe, não tinha nada. Hoje é uma enxurrada de dinheiro. Hoje é uma enxurrada de dinheiro. E a gente não sabe onde vai parar. Pergunte para os atletas, tirando alguns muito poucos, que o dinheiro chega nele. O dinheiro não chega no técnico, o dinheiro não chega no atleta. O único projeto que hoje em dia põe o dinheiro na mão do técnico e do atleta e que muito bem não passa por confederação nenhuma é o projeto da Paula e da Ana Moser, que toma conta da base, e a Paula toma conta do alto rendimento. Os atletas muitas vezes não falam com receio que há efetivamente retaliação, mas eles conversam comigo e dizem, o que eu recebo, a ajuda que eu recebo é desse projeto da Petrobras. O resto inexiste. Dinheiro da Confederação a gente não sabe para onde vai. Existem algumas coisas que são absolutamente inacreditáveis no mundo do esporte, que basta conversar com os atletas e dar a eles a garantia do sigilo, que eles vão contar para vocês o que acontece. Outra coisa, mudando um pouquinho de Olimpíada para a Copa do Mundo. Como disse outro dia o Juca, esse é o capitalismo brasileiro. Qualquer um de nós aqui vai querer esse tipo de capitalismo. Vergonhoso num país de miseráveis, onde as pessoas não têm acesso a saneamento básico, a educação, a habitação, construir estádio de futebol no país inteiro. Na Amazônia estão fazendo um estádio de quase R$1 bilhão, roubando dinheiro público a rodo. Estou dando um exemplo. Aonde você sai, parece que 10% da população tem algum tipo de acesso a saneamento básico. É um escárnio, é um deboche, é uma agressão, é um insulto, é um tapa na cara do povo brasileiro fazer esse tipo de coisa. Mas o capitalismo brasileiro é assim. Agora eles disseram que eles vão privatizar, né? Virou um nome bonito, Arena isso, Arena aquilo, né? Uma pataquada para um país que não tem esporte de base. Que eles vão privatizar a administração disso, vão fazer como fizeram com o Engenhão, que foi um estado superfaturado, que é entregue ao Botafogo a preço de banana. Agora, eles dizem que querem uma taxa de retorno de 18%, eles, o governo federal. Ora, vão construir os estádios com dinheiro público, alguns com empréstimos do BNDES, que a gente sabe que não são pagos nunca, e depois vão dizer, olha, agora vocês vão administrar o Estado e me dão uma taxa de retorno de 18%. Ora, eu quero isso para mim. O que eles deviam fazer, já que querem construir estádio pelo Brasil inteiro, é fazer o seguinte, vem cá, vamos fazer uma licitação. Eu quero fazer um estádio em Manaus. Você quer administrar? Você tem que começar na construção. Você vai construir esse estádio e vai administrar. Fazer uma concessão. Eu queria ver quem ia entrar nisso. Ora, não dá para fazer. Eu já tive 11 Jogos Olímpicos e Copas do Mundo, alguma delas também. Dá muito bem para fazer, primeiro, a Olimpíada, sem a megalomania que permeia o pensamento daquela gente que hoje em dia está no Comitê Olímpico Brasileiro. Dá para fazer uma Copa do Mundo melhorando um pouco os estádios que nós temos aqui e atendendo aos requisitos da FIFA. Vamos fazer uma Copa do Mundo que caiba no bolso do Brasil, que caiba na realidade do Brasil. Vamos fazer uma Olimpíada que caiba na realidade do Rio de Janeiro. Vamos fazer uma Olimpíada que fique um legado para a população. Em 1963, o Pan-Americano foi aqui em São Paulo. Um Pan-Americano que até hoje tem legado para os clubes. Um Pan-Americano que deu lucro e que foi com esse dinheiro que o Comitê Olímpico Brasileiro comprou sua primeira sede.
Outro dia eu estava lendo o relatório dos Jogos Pan-Americanos, todos os eventos foram feitos ou no Pacaembu ou nos clubes. Foram melhoradas as condições dos clubes e até hoje esses clubes têm a condição de prover esporte aos seus associados ou aos seus militantes em razão do Pan-Americano de 63. O alojamento na cidade universitária que foi construído. O clube foi construído para isso. Exatamente. Eu assisti a tudo. Hoje em dia não. Hoje em dia nós falamos de parque olímpico, disso. O Rio de Janeiro foi um deboche também. 1000% de superfaturamento. Aí, não, mas quando você constrói, eu ouvi isso num debate, a sua casa também, o orçamento aumenta. Mas, em primeiro lugar, o dinheiro é meu. E depois não em 1000%, porque se eu aumentar em 1000% a minha reforma, minha mulher me manda para a cadeia. Aqui no Brasil não tem ninguém preso. E não sobrou uma estação de ônibus no Rio de Janeiro. Nada. Fizeram uma piscina que não serve. É hoje a estação de campo. Não, eu tenho os votos do TCU. Os votos do TCU são ridículos. Porque o TCU, na União, é um repositório de político aposentado ou de apaniguado de senador que não entende nada daquilo. Os auditores do TCU esquadrinharam todos os caminhos da corrupção no Pan-Americano do Rio. Puseram isso claramente. Aí, na hora de dar o voto, quem dá o voto é o pobre do ministro. Aí o ministro vem e diz, realmente, eles superfaturaram até diária no hotel Otto. Está lá escrito. Aí vem, realmente você não pode fazer isso, não sei o que e tal. Aí no fim vem um pito. Fala assim, mas não façam mais isso, hein? Como vocês são inexperientes, a primeira vez eu vou deixar passar. Tem um voto do ministro Marcos Vilaça, que é muito ligado à estrutura do establishment do esporte, e óbvio que esse voto faz parte de um grande acordo, que é de chorar, em que está comprovado por A mais B mais C mais D, que houve roubalheira nos eventos de abertura e de encerramento, e que não tem como dizer não, e que ele diz que de fato houve, e que no fim ele diz que vai deixar passar porque serve como aprendizado para a Olimpíada. Ora, um sujeito desse também tem que ir para a cadeia. E esse foi o último voto que ele deu como ministro no TCU. Sabe? É um país da impunidade, um país da imprevidência, onde as coisas acontecem e ninguém fala nada, embora agora nós podemos ter algum sorriso de esperança com os votos dessa história do mensalão. Um outro exemplo de má gestão, de roubalheira. Eles vão construir um campo de golfe no Rio de Janeiro, que vai ser o campo olímpico. Aquela área, eu tive acesso, antes disso tudo, à opinião legal que foi dada sobre aquela área. É uma opinião legal muito consistente, dada por um escritório do Rio de Janeiro muito respeitado, que diz que aquilo juridicamente é inviável. Tem uma grande área na Barra, que é dominada por um italiano, que já deve ter os seus quase 90 anos, e está há muito tempo no Rio de Janeiro, chamado Pasquale Mauro, que grilou muita coisa ali. E conseguiu na justiça algumas regularizações de terra e fez muito dinheiro com isso. Mas nessa área do golfe, não. Aquilo encalhou na mão dele. Ora, o que ele ia fazer com aquilo? Nada. Quem ia comprar aquilo? Nada. Veio a Olimpíada como uma grande salvadora, a prefeitura deu um jeito de regularizar aquela obra, aquele terreno, e entregou a área para uma grande construtora, que é também, cujo dono é muito amigo do nosso presidente do comitê organizador dos Jogos, que vai fazer ali prédios de alto luxo e vai deixar como contrapartida para a cidade do Rio de Janeiro um campo de golfe. Eu também quero participar desse tipo de capitalismo, de risco. Ora, estádio da Copa construído e depois entregue a preço de banana. Campo de golfe. Ó, nós temos o Gávea, no Rio de Janeiro, temos o Itanhangá tradicional, que acho que precisa fazer mais 1 ou 2 buracos, fazer algumas adaptações ali. Eu conversei com alguns diretores do Itanhangá e eles estavam estarrecidos com a solução que foi dada para o golfe no Brasil. Então, isso é a política pública
que o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Organizador, também decanta. É esse tipo de coisa que nós vamos ter que nos defrontar daqui por diante. Outro exemplo de coisa que as pessoas não seguem e que é muito claro na lei. Nós temos a Lei Piva. Foi uma coisa boa para o esporte. O ruim foi o que eles fazem com o dinheiro depois, que é mal distribuído. O Malezon pode dizer, é oposição ao Comitê Olímpico Brasileiro, a dificuldade que ele tem de... e não é nem ele, é o atleta que foi lá falar diretamente, já que ele não consegue ter acesso, foi o atleta. Agora, não tem dinheiro da Lei Piva, enquanto para outras coisas tem. O artigo desse, essa lei é regulamentada por um decreto, logicamente. O artigo 4º desse decreto diz o seguinte: o Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico Brasileiro disponibilizarão em seus sítios na internet, no prazo máximo de 60 dias a contar do decreto lá de trás, o regulamento próprio de licitações e contratos, para fins de aplicações direta e indireta dos recursos para obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações. E aí, o parágrafo único diz que deve seguir as normas gerais da lei de licitação no Brasil. Há 60 dias, lá de trás. Eles nunca fizeram. Aí começaram a bater, a Folha fez uma matéria, depois de 4 anos, dizendo que o Comitê Olímpico Brasileiro descumpre a lei. Era tudo contratado assim. Hoje em dia, se você entrar no site do Comitê Olímpico Brasileiro, tem lá, licitação. O sujeito que vai consertar o ar-condicionado lá da piscina Maria Leite. O cara que vai comprar uma luminária nova para a sala do auditório. Tem um monte de coisa. Para as grandes consultorias, como uma empresa na Suíça chamada EKS, ou para esse consultor americano, que não é nem um pouco mais competente do que pessoas que entendem de esporte aqui no Brasil. Nós temos o exemplo do Bruno Noro aqui, que é uma pessoa que conhece. Por que o Steven Rush entende mais de esporte que o Bruno Noro? Eles vão buscar um cheque nos Estados Unidos, que a gente não sabe quanto recebe, sem licitação pública. Existe uma lei que manda licitar. Ora, ninguém faz nada, o Ministério Público não faz nada, a Polícia Federal não faz nada, o sujeito contrata sem licitar e continua lá. Que tipo de coisa é essa? O Comitê Olímpico Brasileiro tem no seu artigo 27 uma disposição que diz o seguinte: só podem ser candidatos a presidente e a vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, prestem atenção nisso, quem estiver em um dos poderes do comitê há pelo menos 5 anos, que na prática significam 2 mandatos. Ora, significa o seguinte: eu sou eleito presidente, junto comigo a minha chapa, nós aqui. Só pode ser presidente se vocês estiverem comigo há 2 mandatos, porque 5 anos cada um é de 4. Se vocês forem eleitos comigo, vocês vão ser oposição a mim? E como é que eu vivo? Com dinheiro público. De novo, o capitalismo, e eles são os reis do marketing, né? Tem gente lá que escreveu livro, o marketing no esporte, não sei o que e tal. Marketing com dinheiro do governo, com dinheiro de vocês. Agora, se alguém se filiar a algum partido político, passar pelas convenções, pode ser candidato a presidente da República. Candidato a Comitê Olímpico Brasileiro, não. Aí eles se escudam no artigo 267 da Constituição, que diz que a entidade esportiva de direito privado, desde que você viva com dinheiro privado. Senão, essa norma constitucional se desmorona. Eu já levei isso ao Ministério Público uma porção de vezes, mas esse país é tão de mazelas, tem tanta coisa errada, o esporte não é prioridade, que isso fica lá no fundo, que isso fica atrasando. Eu vou dar soluções de coisas muito práticas que podem ser colocadas já em andamento, sem gastar muito dinheiro. Eu tenho 5 minutos. Primeiro, definir uma política pública de esporte que não seja partidária. No esporte tem que ter alguém do esporte, em todos os níveis. Hoje o esporte no Brasil é terceirizado, como eu disse. Entregam para o Ministério e você vai votar em mim no Congresso, e aí você faz o que você quiser. A gente tem projeto Segundo Tempo, sempre tem uns nomes mirabolantes, né? Projeto Vivo Ouro, projeto não sei o quê, coisa de político. Definir o papel através de uma lei
de cada entidade esportiva, quem vai fazer o quê para elas não continuarem batendo cabeça hoje em dia. Já disse que as ações do esporte devem unir os ministérios. Saúde, educação e esporte, pelo menos. Isso em nível estadual e municipal também. Depois, inserir a educação física na grade escolar com a mesma relevância que tem o português, que tem a matemática, que tem a história, que tem a geografia. A educação física tem que deixar de ser uma disciplina de segunda categoria e o professor de educação física tem que deixar de ser também um professor de segunda classe. Às vezes os próprios colegas olham, professor de educação física, mas vamos tirar a educação física. A educação física tem que ser valorizada, isso tem que ser conceitual, isso tem que ser política de Estado. Eu já falei das praças de esporte, 12% do país tem isso. Imaginem se esse dinheiro que está sendo investido em Olimpíada, em Copa, ou mesmo nos ciclos olímpicos, se metade dele fosse investido em construção, remodelação de praças de esporte, poliesportivas, sem gastar muito no interior do Brasil, e que você fizesse um plano onde o Ministério, junto com os demais ministérios, pudesse dizer, olha, tais alunos vão, durante X carga horária, fazer esporte em tal lugar, precisa fazer um em cada cidade, mas núcleos de esporte no Brasil, você pode fazer núcleos de esporte de desenvolvimento em cada uma de modalidades específicas. Bar já tem isso há quantos anos? A educação, ninguém fez nada. E nunca ninguém fez nada. Desde 1996. Nós precisamos renovar os conceitos das pessoas que comandam as nossas confederações, federações e Comitê Olímpico Brasileiro, os estatutos. Em níveis municipais e estaduais, nós precisamos ter os conjuntos poliesportivos, as quadras abertas em horários alternativos, com professores de educação física e com alguma atividade que estimule as redondezas do bairro a irem lá. Isso também não é novidade. Isso fez parte do projeto de resgate da cidade de Nova York, do prefeito Rudolph Giuliani. Uma das coisas que ele fez como fundamental foi o esporte. E se você anda por Nova York, até hoje existe. São praças de esporte que funcionam 24 horas por dia. Aqui, claro, nós vamos precisar de segurança, tudo isso, mas é uma coisa que pode fazer. E você divulgar nos bairros, olha... A gente fazia lá no Presidente Roosevelt, na escola, a gente abria para a comunidade. Os grandes institutos de educação de São Caetano e tudo, eram abertos para a comunidade. Só que aí a gente não tinha diretor escolhido pelos professores, pela comunidade. O que começou? Os diretores de escola não queriam saber do problema. Então fechavam, porque nós, professores, fazíamos plantão. Mas eles não queriam problema. Outra coisa, estados, municípios e União devem fazer convênios com SESC, SENAI e Forças Armadas. Eles têm excelentes praças de esporte, rigorosamente subutilizadas. Estão à disposição para fazer isso. Por que não fazem? No Brasil inteiro. Por que não colocam gente praticando esporte de escola e quem mais da comunidade quiser praticar a escola? Eu acho que clubes são a célula máter do esporte brasileiro. Pinheiros é um grande exemplo disso. E agora eles vão receber, eu acho, justamente uma participação do dinheiro público da Lei Piva, que aumentou, mas tem que haver uma contrapartida social para isso. Talvez não possa se obrigar por lei, mas eu acho que as secretarias podem estimular clubes a aumentarem o seu contingente de militantes, de dar acesso ao pobre para praticar esporte. Essa seria a contrapartida social dos clubes. Você não pode fazer por lei uma visita do secretário a cada um dos clubes e falar, vamos mapear aqui quantos militantes você tem. Dá para aumentar, você vai receber mais dinheiro. O que nós podemos fazer junto? É o tipo de ação que dá para fazer. E acho outra coisa, já que vão construir estádios pelo Brasil afora e dizem, não, vai servir para show, haja show pelo Brasil. O que se devia fazer era cada estádio desses do Brasil virar um polo de desenvolvimento esportivo.
de atletismo, que é o que está mais ali, né, possível de se fazer no estádio, e não entregar para uma empresa X, criar a arena, whatever, e depois ficar lá com aquele negócio fazendo show de Madonna, etc. Tem que usar para o esporte aquilo. Tem que ser obrigado a ceder grande parte daquilo para o esporte. Eu acho que tem outras coisas que podem... eu tenho um blog na ESPN Brasil, onde eu falo muito sobre isso, se vocês quiserem acessar, lá tem muito sobre solução e sugestão de política pública para esporte. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento, porque se nós descuidarmos, a Copa já foi, mas a Olimpíada dá tempo ainda. Se nós descuidarmos, Copa do Mundo e Olimpíada juntos vão ser o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Difícil de ser batido. Muito obrigado, Suzana. Desculpe falar antes, mas eu tenho que pegar o avião e eu sei que podia mandar bem.